Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma redação nota 1000 aí do Enem de 2022. Créditos ao G1 que disponibilizou aí as redações dos candidatos que tiraram nota 1000. Então vamos lá, ó. Vamos para Maria Fernanda Simeonato, de 21 anos. O que ela colocou na introdução? Ela colocou assim, ó, historicamente, a partir da implementação das missões jesuíticas no Brasil colonial, os povos nativos tiveram suas tradições suprimidas e seu conhecimento acerca das peculiaridades territoriais menosprezado. Na contemporaneidade, a importância dessas populações configura um fator indispensável à compreensão da diversidade étnica do nosso país. Contudo, ainda persistem desafios à valorização dessas comunidades, o que interfere na preservação de seus saberes. Logo, urgem medidas estatais que promovam melhorias nesse cenário. Muito legal, né? A redação dela, a introdução dela, ela colocou vários aspectos aí, né? Colocou questões jesuísticas, né? Jesuítas, né? Da época aí, como é um tema muito relevante, né? Sobre a população, né? E ela veio, né, com contexto histórico aí, só reforçando aqui o tema, gente. É, uhum, que traz aí como a população os desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, ou seja, ela usou aí em relação aos indígenas, usando aí os jesuítas, do que acontecia antigamente, né? Então, muito legal esse contexto que ela trouxe aí, né? Sobre o Brasil colonial, né? E os nativos aí, os índios. Que tomaram, né, as terras deles. Então, assim, ela colocou sobre contextualizar muito bem aí a introdução dela, bacana, né? Ela colocou sobre um cenário aí, né, de menosprezo. Então, assim, colocou uma coisa muito legal, né? Relacionando aí ao povo indígena, né, e as comunidades, né, de antigamente. Que ela colocou então no desenvolvimento? Ó, ela colocou assim: sobre esse viés, é válido destacar a fundamentabilidade dos povos tradicionais como detentores de peculiaridade histórica e cultural, que proporciona a disseminação de uma vasta sabedoria na sociedade. Nesse sentido, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, afirma as heranças tradicionais desses grupos como constituintes do patrimônio material brasileiro. Dessa forma, sabe-se que a contribuição desses indivíduos para a formação intelectual do corpo social engloba práticas de sustentabilidade, agricultura familiar e, inclusive, confere a eles uma participação efetiva na economia do país. Assim, evidencia-se a extrema relevância dessas comunidades para a manutenção de conhecimentos diferenciados, bem como para a evolução da coletividade. Legal, né? O primeiro desenvolvimento, ela citou aí o IPAM, né, que é o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ela colocou, trouxe, né, como gancho na introdução o que ela colocou no desenvolvimento, né? Ela repetiu aí sobre o território, os povos do território aí, sobre como que é importante, né, o território aí dos povos nativos, das comunidades também, né? E ela colocou também sobre a Constituinte, né? A Constituição aí que visa garantir uma segurança na é,
no lugar, né, na ocupação desses povos, porém, não é bem assim, né, como ela citou, que tem algumas falhas aí, né. Ainda colocou também sobre o que eles fazem, que legal também, né? Ela citou indivíduos para a formação intelectual do corpo social engloba práticas de sustentabilidade. Então ela colocou as atividades que eles fazem, que são importantes, como a agricultura familiar, uma participação aí na economia. Então, ela soube contextualizar muito bem aí. Foi muito bacana essa parte, né? E o outro desenvolvimento que ela colocou foi assim: entretanto, a falta de representantes políticos eletivos para essa classe ocasiona a desvalorização das suas necessidades sociais, que não são atendidas pelos demais legisladores. Nesse contexto, a Constituição Federal assegura direitos inalienáveis a todos os cidadãos brasileiros, abordando o dever de inclusão de povos tradicionais nas decisões públicas. Deste modo, compreende-se que a existência perdão, de obstáculos para o reconhecimento da importância de populações nativas se relacionam à ineficácia na incorporação de representantes que sejam, de fato, interessados na perpetuação de saberes e técnicas ancestrais propagados para esses grupos. Sendo assim, comprova-se a ocorrência de um grave problema no âmbito coletivo, o qual impede a garantia plena dos direitos básicos dessas pessoas. Bacana. Ela de novo aí reforçando que a Constituição Federal deveria ajudar mais aí, né, sobre relação aos povos tradicionais, né, o não está sendo atendido aí os legisladores aí, né, como uma urgência que precisa ser resolvida. Colocou sobre as populações nativas, né, reforçando aí que há problemas graves no âmbito coletivo, que impede dessas populações garantir os direitos que elas devem garantir. Então, muito bacana. E o que ela pôs na conclusão, então? Ela colocou assim: diante do exposto, denota-se a urgência de propostas governamentais que alterem esse quadro. Portanto, cabe ao Estado, cujo função principal é a proteção dos direitos de seus cidadãos, a implementação de mudanças no sistema eleitoral por meio da criação de cotas rígidas para a eleição de políticos oriundos de localidades nativas. Tal reestruturação terá como finalidade a valorização de povos tradicionais, reconhecendo a sua a sua fundamentalidade na composição histórica e cultural da sociedade brasileira. Então, legal aí. Ela colocou o quê? Papel do Estado como um dever, né, de garantir à população a sua fundamentalidade e na composição histórica e cultural também, né? Ela colocou cultural referente ao tema, que tem tudo a ver também, da população aí nativa. Então, muito bacana a redação dela. Parabéns aí, a candidata Maria Fernanda.